Você está feliz? Dá um glória a Deus. Aleluia. Bom, eu não sei como está sendo a semana de vocês, né? Mas eu tenho um movimento dentro do meu ser, algo que está agitando e se movimentando, desde o culto da virada, aonde nós tivemos uma direção do Senhor para a nossa igreja, que nós entramos no tempo de Deus para as nossas vidas. 2026 vai ser o ano de viver a vontade de Deus para nós. E viver a vontade de Deus para nós é algo maravilhoso. Não dá para a gente expressar isso com palavras, porque o Senhor está falando que 2026 nós vamos viver aquilo que Ele preparou para nós. E isso é muito bom. Isso deve agitar o nosso ser, agitar o nosso coração. Nós temos que ter uma expectativa muito grande, real, verdadeira, de tudo aquilo que o Senhor irá fazer neste ano em nossas vidas. Amém? Então, não perca esta palavra, não perca este mover, sabe? Não se permita com que os dias, durante o longo do ano, eles venham fazer com que isso esfrie em teu coração. Acorde pela manhã e fale: Senhor, este ano eu vou viver, estou vivendo a tua vontade para a minha vida. Todos os dias você se coloca assim, se apresenta assim diante do Senhor. Eu tenho certeza que coisas sobrenaturais o Senhor já está fazendo sobre as nossas vidas e sobre a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem passou aqui conosco pôde provar do que o Senhor derramou sobre o culto da virada. E se você não acompanhou a palavra, não pôde estar aqui, eu convido a você a ir lá no nosso canal do YouTube e assista, escute, entenda, sabe? Preste atenção, porque o Senhor está falando com a igreja. Então, faça isso. Se você não acompanhou, se você ainda não viu a palavra do culto da virada, com o tema Kairos, quando o céu invade a terra. É muito top. Então vai lá no canal do YouTube, assista, não fique sem assistir essa ministração, amém? Bom, este ano nós vamos viver o que? O Kairos, que é o tempo de Deus para as nossas vidas. Assim como eu já falei, é o tempo de Deus, é a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Então, o Senhor está falando: ei, chegou o tempo de provar, de experimentar, de deleitar diante da minha vontade para a vida da igreja Cristo em Atos. E não tem maneira melhor de iniciar o ano recebendo uma palavra profética e poderosa dessa para as nossas vidas. O Senhor está nos falando que chegou o tempo de viver coisas sobrenaturais. E para que a gente possa viver coisas sobrenaturais, nós vamos ter que nos lançar nesse sobrenatural. Nós vamos ter que ter uma ótica sobrenatural. Não podemos mais caminhar da maneira que estávamos caminhando. Não podemos mais enxergar da maneira que estávamos enxergando as coisas. Vamos ter que ter uma ótica espiritual e sobrenatural para que a gente possa viver este tempo. Porque se você não abrir os seus olhos espirituais, se você não mergulhar nisso, se aprofundar nisso, esse tempo vai passar e você não vai desfrutar dele. Então abra os seus olhos espirituais, quebre estruturas na sua mente, no teu coração, para que você possa viver este tempo. Como em uma temporada de colheita, temos que estar atentos para não perdermos o tempo exato que Deus vai agir. Sabe, numa colheita, nós preparamos a terra, nós adubamos, nós fazemos tudo o que é necessário para que a terra seja uma terra
sabe, uma terra produtiva. E aí lançamos a semente, e regamos, e esperamos o tempo oportuno para que aquela colheita seja feita, amém? O Senhor está falando, é tempo da colheita, então significa que nós não temos mais que regar, não temos mais que preparar, nós já fizemos, e o Senhor está falando, ei, agora chegou o tempo de vocês apenas colher, experimentar o sobrenatural. Só que nós temos que entender uma coisa, nós vamos fazer e vamos participar dessa colheita, amém? Estamos com o Senhor, mas não podemos perder o tempo, porque por mais que nós já fizemos, lançamos sementes, preparamos a terra, e o fruto está lá no tempo certo para colher, mas se a gente passar e não perder, e não pegar o time, o tempo correto, esse fruto ele vai passar, talvez ele não vai ser tão doce, talvez ele não vai ser tão bonito, então fique atento, sabe, é tempo de estar com mais intimidade ao Senhor, é tempo de estar mais conectado ao Senhor, o Senhor vai fazer coisas sobrenaturais, e nós vamos desfrutar dessas coisas sobrenaturais, em meio à nossa intimidade, então fique atento, não perca o time, não perca o tempo, amém? Fique ligado, nós temos 300, não temos mais 365, já passou quantos dias? 360, acertei? 61, olha, está vendo? No meu espírito, eu já percebo que o Senhor está fazendo algo diferente em minha vida, amém? Na minha vida ministerial, eu já consigo me olhar diferente, e você tem que se olhar diferente, por mais que talvez ainda no espelho é a mesma imagem, eu vejo o mesmo Paulo que eu vi o ano passado, mas com os meus olhos espirituais, eu já consigo me enxergar diferente, eu já consigo começar a desfrutar daquilo que o Senhor está fazendo sobre as nossas vidas, e isso não é algo que foi liberado sobre a vida do pastor Paulo, não, foi liberado sobre a vida da igreja, todos nós recebemos esta palavra, então você não pode mais continuar se olhando da mesma maneira, se enxergando com a mesma maneira que você se enxergava o ano passado, pois o Senhor lançou uma palavra, vamos viver o tempo dEle para as nossas vidas, e agora nós temos que nos lançar, e começar a olhar para nós com os olhos de Cristo, assim como aquela canção que nós cantamos hoje, eu não sei cantar, mas eu vou falar, os seus olhos são como pedras preciosas, olhando para mim, e nós temos que nos enxergar assim como o Senhor nos enxerga, como pedras preciosas, porque os olhos do Senhor só estão refletindo aquilo que Ele está vendo em você, e se Ele fala que são pedras preciosas, é porque nós temos um valor, amém? Então nós temos que parar de nos enxergar pequenos, fracos, abatidos, oprimidos, derrotados, sabe, cansados, não, o Senhor está mudando a ótica sobre as nossas vidas, a nossa ótica, a maneira que você enxergava a sua vida, você não vai enxergar mais, o Senhor está transformando isso esta noite em nome de Jesus. Uau, bom, temos o tema da ministração, quebre os padrões, colocaram aí? Ah, já está, legal, eu estou empolgado, aleluia. Então, durante esse ano, nós temos que quebrar os padrões, porque padrões vão nos limitar a viver o sobrenatural de Deus, porque os padrões, eles determinam quem nós somos, ele determina a nossa identidade, os padrões determinam até mesmo os nossos costumes, os nossos gostos,
as preferências nossas. Padrões, a todo momento, estão determinando situações e áreas das nossas vidas. Mas o Senhor, Ele quer colocar o padrão dEle sobre as nossas vidas essa noite. Ele quer nos ensinar, nos mostrar que existe um padrão divino, um padrão celestial para as nossas vidas. E que os padrões mundanos que nós estamos inseridos, nós vamos ter que abrir mão para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus em 2026. Bom, vamos ler aqui Gênesis 18, no verso 10. Amém? E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. E Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Então aqui Sara está recebendo do Senhor uma promessa, uma palavra. Só que quando Sara recebe esta palavra, ela olha para si com os seus olhos. E ela olha para si, ela enxerga o quê? Uma mulher velha, avançada em idade, que não poderia mais ter filho. Sara caminhando dentro dos seus padrões. Quantas vezes nós recebemos uma palavra do Senhor, assim como no ano de 2026, que nós vamos viver o tempo de Deus para as nossas vidas, e talvez você olhou para a sua vida e falou: Jesus, mais uma vez, para que eu passe o ano inteiro esperando, mais uma vez, para que as dificuldades venham, e você talvez, por conta da vida, dos tombos, sabe, dos fracassos, das limitações, você talvez não acredita mais, a tua fé está fraca, assim como a de Sara, olhando para si, olhando para as suas condições e para aquilo que você pode fazer. Mas não, nós vamos mudar esse padrão aqui esta noite. Não é apenas mais uma palavra, é a palavra do Senhor. Não é apenas mais uma direção, é a direção do Senhor. Nós temos que entender que nós caminhamos por fé. O Senhor colocou algo ao coração do apóstolo Fabiano. E o apóstolo Fabiano, imagina se ele fosse um homem que não tivesse fé. Ele fala: não, Jesus, essa palavra não, porque é muita responsabilidade. Meu querido, eu tenho certeza que ele não hesitou, ele falou: Senhor, esta é a palavra. E eu creio que nós vamos viver a tua vontade no ano de 2026. Todas as suas promessas serão cumpridas, em nome de Jesus. Isso é andar em fé. Isso é não duvidar daquilo que o Senhor irá fazer sobre as nossas vidas. E nós temos que nos colocar desta maneira. Não podemos duvidar, assim como Sara, sabe, meio que duvidou e questionou assim: mas será que vai acontecer? E disse o Senhor a Abraão, continuando aqui no verso 13: porque se riu Sara, dizendo: na verdade, darei à luz, ainda havendo já envelhecido? Haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Aleluia. Bom, nós precisamos quebrar os padrões da ótica humana. Porque, meu querido, se você não quebrar os padrões da ótica humana, você não vai viver o sobrenatural de Deus. Aqui Sara só está caminhando dentro de um padrão humano. E ela não está errada, porque ela já é velha, seu marido já é velho, só que talvez ela deixou que a palavra que Deus lançou sobre a vida dela esfriasse dentro do coração dela, se perdesse com as dificuldades, se perdesse com o tempo.
E é isso que nós não podemos fazer nesse ano de 2026. Não podemos deixar com que esta palavra do Senhor esfrie dentro dos nossos corações. Não podemos permitir, porque o Senhor não falou que não teremos dificuldades. Ele falou que nós vamos viver a vontade dEle para as nossas vidas. Amém? Então, vamos passar por dificuldades, sim, mas nós temos uma palavra, nós temos uma direção, nós temos um norte, um caminho. E é nisso que nós vamos nos apegar neste ano. Vamos ler 2 Coríntios. Cinco, 7. Vocês gravaram de manhã, né? Cara, vocês são espertos, que legal. Deixa eu achar aqui na minha. Bom, 2 Coríntios 5, 7 fala o seguinte: porque andamos por fé e não por vista. Olha o que a palavra do Senhor falou: andamos por fé e não por aquilo que você enxerga. Então, meu querido, não o que você está vendo, o que você está vivendo, não determina aquilo que você vai ser e aquilo que você vai contemplar esse ano. Porque nós estamos diante de uma palavra, e por meio da fé, nós acolhemos essa palavra em nosso coração, e vamos viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Só que, se a gente permitir com que as coisas que estão ao nosso redor, as circunstâncias, as lutas, as portas que vão se fechar, sabe, as vozes que vão soprar nos seus ouvidos, se a gente permitir que isso acesse o nosso coração, esfrie e mate a nossa fé, como nós vamos viver essa palavra? Então é um ano de posicionamento de fé. É um ano de se posicionar e não aceitar as vozes, não aceitar os levantes. É um ano de guerrear, meus queridos. É um ano de se posicionar diante das lutas, das dificuldades, e entender que o Senhor nos colocou diante de uma palavra, e pela tua palavra nós vamos caminhar. E o ato, a ação de caminhar em fé, é a única maneira de gerar resultado em sua vida. A única maneira de você alcançar a promessa de Deus é você andar em fé. Se você não andar em fé, meu querido, vai ser impossível você viver, porque o Senhor falou que vamos viver, amém? Mas eu não enxerguei ainda. Eu ainda não toquei, eu ainda não, tomei posse fisicamente, mas por meio da minha fé, eu já estou andando, por meio da minha fé, eu já estou tocando, por meio da minha fé, eu já estou vivendo a palavra dele sobre a minha vida. E aqui, nós vamos ter a prova disso, que a fé é o que vai gerar resultado. Vamos voltar aqui em Gênesis. Eu não vou falar o versículo que eles já colocaram. Não colocaram. Gênesis 21. Está vendo? Vou ajudar vocês. Olha, o resultado da nossa fé. Gênesis 21, verso 2. Fala assim, ó. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Aplauda Jesus. Andar em fé vai nos fazer contemplar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Lá atrás, quando Sara recebeu a palavra, por estar cansada, por estar, abatida, ela, meio que
duvidou e riu e falou: Senhor, tá bom. E é assim que nós temos nos posicionado diante dessa palavra, e nós não podemos mais nos posicionar assim. Pois a perseverança, a fé, levou Sara a viver a promessa de Deus sobre a vida dela e de Abraão. Então, não perca a tua fé, não esfrie a tua fé. Bom, o Senhor não está falando sobre a nossa necessidade. O Senhor está falando sobre a promessa. É aquilo que já foi liberado por Ele, diretamente do seu trono de glória. Esta palavra, ela não caminha de encontro a uma necessidade da igreja. Ela vai muito além disso. Ela caminha diante de uma vontade de Deus para a nossa vida. Porque, querido, caminhar por necessidade é algo muito raso, e muitos de nós caminhamos por necessidade. O Senhor quer que a gente ande por propósito. O Senhor quer que a gente caminhe por propósito, porque a necessidade, meu querido, você cessa ela agora, mas daqui a pouco você já tem uma nova. E você cessa essa necessidade, daqui a pouco você tem mais uma necessidade. E assim você vai vivendo em necessidade. E não vive, e não prova, e não experimenta aquilo que o Senhor tem preparado para você, porque você está se contentando com as necessidades. O Senhor quer que a gente prove do propósito. O Senhor quer que a gente caminhe em propósito. Nós não podemos mais ser cristãos que caminham por necessidades, sabe? Olha, Senhor, mas e agora? O que eu faço? E agora? Não. Senhor, eu creio que tudo já está, Senhor, preparado. Deixe as necessidades de lado e ande em propósito divino em sua vida. Aleluia. Vamos ler Romanos 12, 2. Queridos, nós temos que quebrar padrões, amém? Chega, não podemos mais andar da mesma maneira. Vamos quebrar padrões essa noite em nossas vidas. Em Romanos 12, 2 fala assim, ó: e não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor está nos alertando aqui, ó: não se conforme. Quantos de nós estamos conformados com aquilo que estamos vivendo? Quantos de nós estamos conformados com situações em nossas vidas? Sabe por quê? Padrões humanos, mundanos, eles trazem essa conformidade para nós. É normal hoje um casal se separar. Não deu certo. Vida que segue. Vai lá, assina o papel, cada um para o seu lado é melhor. Porque eles estavam sofrendo dentro de casa. Não, querido, isso é padrão humano. Ter uma mente transformada é declarar que esta família vai ser restaurada. É não se aceitar. Sabe, nós não podemos aceitar isso como algo normal. Porque acontece com o meu vizinho, acontece na minha família, acontece em vários lugares e isso se tornou algo normal. Não, nós somos aqueles que foram chamados para quebrar as obras de Satanás. Então nós temos que nos posicionar assim. Mudança de mente, mudança de padrões, sabe? Então nós não vamos mais nos conformar. Você não pode se conformar com a situação que você está vivendo. O Senhor está falando, igreja. Não se conforme com o que você está vivendo. O Senhor tem novidade de vida para você. E você tem que crer,
você tem que se lançar, você tem que orar, você tem que dobrar os seus joelhos, não se conformar. A nossa luta é em oração. A arma que o crente tem é a oração, meu amado. Só que nós vamos vendo essas coisas acontecendo. O meu filho começou a usar droga, parou de ir para a igreja. Mas é normal, porque a juventude está assim. As coisas ao nosso redor vai trazendo isso como algo que está tudo certo. Não, não está certo. Eu não aceito. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que meu filho está curado, liberto. E isso não é só para com nós, com a nossa família. A igreja tem que caminhar assim. Sabe, quando nós escutamos, nossa, um pastor caiu. Está vendo? Ele é de carne. Não, Senhor, tem misericórdia deste homem, Pai. Sabe, restaura, Senhor, o teu amor no coração dele. Traga ele de novo para perto de ti, Pai. Não permita com que este pastor se perca. Este é o nosso posicionamento. Só que nós vamos vendo essas notícias, essas informações, esses padrões, vão nos bombardeando, e acaba vencendo o padrão de Cristo que está dentro de nós, que é não aceitar isso, que é guerrear, que é se posicionar. Amém? Bom, vamos continuar aqui, em Romanos 12. Ele fala assim, viver uma renovação da mente. É o que? Você ter um novo entendimento, uma mente renovada. Então, uma mente renovada, quando ela recebe uma notícia de um padrão mundano, ela automaticamente bloqueia isso e repreende e declara aquilo que é a vontade do Senhor sobre aquilo. Então, renove a sua mente essa noite. E aqui no final ele fala assim, e o deleite, que é o quê? É o experimentar. Então aqui nós entendemos que nós não podemos nos conformar com o padrão deste mundo, que a gente tem que transformar pela renovação da nossa mente, tá? Para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Bom, repitam comigo: todo padrão que não vem do céu está quebrado sobre a minha vida. Em nome de Jesus, aplaudam a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Vamos ler aqui, 2 Coríntios 5,16. Fala assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Vamos aqui, eu vou colocar padrões. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo o padrão do mundo. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo o padrão do mundo, contudo agora já não conhecemos deste modo. Então, meu querido, aqui o Senhor está falando, eu renovo a sua mente. Eu coloco um novo padrão sobre você. Amém? E aí ele continua, assim que se alguém estar em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Meu amado, as coisas velhas se passaram. Quantos de nós estamos presos no nosso passado? Quantos de nós não conseguimos fluir porque estamos presos em coisas que vivemos lá atrás? Querido, você foi livre, o Senhor te libertou, Ele te colocou como filho, Ele pagou um preço caríssimo pela tua vida. Você tem liberdade no Espírito de Deus. Não viva mais preso ao teu passado, não viva mais preso às circunstâncias que está impedindo você de fluir e viver o novo de Deus para a tua vida. Olha, o passado
não governa o nosso futuro. O teu passado não governa o teu futuro. Ele não determina aquilo que você vai viver amanhã. Quem governa a tua vida é o Senhor. Ele determina o que você vai viver. E qual é a palavra que nós temos para viver o amanhã? Vamos provar da bondade do Senhor. Vamos provar daquilo que Ele tem preparado para nós. Bom, o teu histórico não define o teu destino. Sabe? Uma coisa você tem que entender: aquilo que você viveu não determina o teu futuro, o teu destino, aquilo que você vai ser e vai viver lá na frente. Porque eu olho para a minha vida e, se eu estivesse preso no meu passado, no meu histórico, esse era o lugar que eu não estaria hoje. Então eu me libertei do meu passado, eu me libertei do meu histórico, eu me libertei daquilo que eu fui, daquilo que eu era, pois agora eu vivo novo de Deus. O Senhor me deu uma nova vida, e aquilo que ficou para trás, eu nem penso mais, não faz sentido nenhum para mim. Eu quero viver e experimentar coisas novas que o Senhor tem para mim. Mas, quando eu permito, sabe, olhar para o passado e talvez querer sentir saudade, cara, isso é maligno. Olhar para o passado é maligno, porque isso é uma grande cilada, que você pode, cara, ser fisgado pelos seus desejos e suas vontades. Então, nós temos que ser radical. Aquilo que eu fui, eu fui. A única coisa que eu tenho do que eu fui é o agradecimento, é a gratidão ao Senhor por ter me permanecido vivo, por não ter me deixado com sequelas, sabe? Então, eu sou grato ao Senhor porque Ele me guardou no meu passado, mas o que eu vivi no meu passado não determina o que eu sou agora. Amém, queridos? E os nossos erros não determinam a nossa identidade. Quando nós falamos que o erro não determina a sua identidade, significa que o Senhor te deu uma vida nova em Cristo, e que Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então, querido, não queira nós fazer algo para merecer o perdão de Deus. Não queira nós fazer algo para merecer que o Senhor nos perdoe. Ele já pagou o preço pelos nossos pecados. A nossa posição é de se apropriar disso. Nós nos apropriamos da obra perfeita. O Senhor se entregou, foi crucificado, morto, ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus por isso. E nos deu uma identidade de filho, e agora nós desfrutamos disso, e não há nada que a gente possa fazer para ajudar Jesus, para melhorar o que Jesus fez. Não, tudo que nós tentamos fazer para melhorar a obra de Jesus é trapo de imundícia, não tem valor algum. Você é filho, você tem acesso à mesa do Pai, você tem acesso à sala do trono, você tem lugar à mesa, você tem uma identidade na qual o teu nome está escrito no livro da vida. Amém? Aplaudam a Jesus. Bom, nós não somos um problema geracional, nós somos a resposta de Deus para uma geração. Querido, quando eu falo que nós não somos um problema geracional, quantas vezes você olhou para a sua vida e você falou: cara, eu não tenho jeito, eu não sirvo para nada, cara, eu sou igualzinho aos meus pais, eu não consigo fluir, eu não tenho sorte, eu não tenho direcionamento em nada, minha vida não anda, as coisas não acontecem. Querido, você não é um problema geracional.
não aceita isso. Você foi chamado para mudar uma geração, para influenciar uma geração. Queridos, todos nós que estamos aqui já fomos encontrados por Cristo, amém? E agora o nosso papel não é simplesmente a gente só receber e receber e receber. Nós temos que começar a entregar, porque pessoas têm sede, pessoas têm fome de Cristo. E nós temos que entender o nosso posicionamento, sabe? Para de ficar se martirizando. Acesse a sala do trono. Entenda que o Senhor tem uma vida nova para você. Nós temos que renovar a nossa mente todos os dias e permitir que Cristo governe a nossa vida. Quando eu falo que Cristo tem que governar as nossas vidas, não é simplesmente um governo financeiro e material. Cristo tem que governar as nossas emoções. Cristo tem que governar as nossas ações, as nossas atitudes. Cristo governa o nosso posicionamento. O Senhor governa as nossas finanças. O Senhor governa a nossa casa. O Senhor governa o nosso emprego. Porque nós temos que parar de, ser pessoas que está escolhendo áreas para que Cristo governe. Olha, Senhor, essa área aqui eu quero que o Senhor governe, porque eu não consigo, mas nessa eu sou bom, eu sou capaz. Meu querido, você não é capaz de nada. O teu governo nessa área, meu querido, não é nada diante do governo de Cristo sobre a sua vida, diante daquilo que Ele, se está bom você governando, coloca nas mãos do Senhor, para que você possa experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a sua vida. Quando nós falamos de governo, nós não conseguimos enxergar um governo, porque o que é um governo quebrado? Um governo dividido, é um governo que não prospera, é um governo que sempre está com necessidades, sempre tem contendas, sempre tem diferenças, divergências, porque é um governo que está quebrado, está dividido. Por isso, quando o Senhor fala de governo, Ele está falando de algo completo, algo por inteiro. Não tem como Ele governar simplesmente algumas áreas. Ele é o governador, Ele governa as nossas vidas por inteiro. E meu querido, pode ter certeza, entregue o governo da sua vida nas mãos de Jesus, que você vai ver o resultado. O Senhor, Ele tem um padrão de governo sobre as nossas vidas, amém? Vamos ler Efésios 4, no verso 17 ao 32. Fala o seguinte: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Queridos, o Senhor está nos libertando da vaidade da nossa mente. Nós não podemos andar como os gentios andam, diante de uma vaidade dentro da sua mente, aonde você não quer entregar áreas da sua vida, aonde você não quer entregar o governo para o Senhor. E continuando no 18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. O Senhor essa noite quer quebrar corações duros, sabe? Nós não devemos ter um coração duro, nós temos que ter um coração acessível e contrito ao Senhor, um coração que entende a vontade do Pai, que acolhe a palavra do Pai no coração e caminha diante dela. É isso que o Senhor está querendo da igreja. No 19 ele continua: os quais, havendo perdido todo o sentimento,
se entregaram à dissolução para com avidez, cometeram toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Não foi dessa maneira que o Senhor ensinou. O Senhor está falando, ei, não foi dessa maneira que eu ensinei, não foi dessa maneira que eu determinei para a vida de vocês. Então não caminhem mais assim, não façam essas coisas. Se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como esta verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então quer dizer, nós temos que nos livrar do velho homem. Nós não podemos mais andar carregando esta velha natureza sobre as nossas vidas. E ele continua, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem. Então quer dizer, se livre do velho homem, mas agora ele te coloca uma novas vestes, ele te coloca, olha assim, ó, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Então as características desse novo homem, ele caminha em verdade, mas que tipo de verdade? Uma verdade absoluta. Não tem dois tipos de verdade. O que passa de verdade é mentira. Ele caminha em justiça, temos que ser justos, amém? E santidade. Se ele está falando que nós temos que caminhar em santidade, significa que nós podemos caminhar em santidade. É a palavra do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Continuando. Por isso, deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aqui o Senhor está falando, irai-vos e não pequei. Bom, eu dei um exemplo meu porque, cara, se essa palavra não servir para mim, não faz o menor sentido eu pregar ela. Sem brincadeira. Eu sou a pessoa que estou mais sendo transformada com esta palavra. Porque eu estou guardando ela e estou falando, Senhor, isso é para mim, Pai. Então quando ele fala aqui, irai-vos e não pecai, significa o quê? Bom, eu posso ter, cara, conflitos, eu vou ter conflitos sim, como eu tenho conflitos. Eu tenho conflito com a minha esposa, vou dar um exemplo, porque eu creio que todos aqui vivem conflitos dentro de casa. Uma hora vai ter um conflito, não tem como, né? E diante de conflitos com a minha esposa, vem aquele sentimento, sabe, de jogar tudo para o alto e gritar e brigar. Então o Senhor está falando, ei, calma, agora chegou a hora de você ter paz. Não vai adiantar nada você brigar. Então, irai-vos e não pecai, não machuque a sua esposa, o Senhor está falando para mim. Sabe, não ofenda a sua esposa, não agrida ela com palavras. E aí ele continua aqui, ó. E não se põe o sol sobre a vossa ira. Significa, e se você, cara, se irou-se, não demore muito para ir lá e pedir perdão e arrumar a situação. Antes que o sol se ponha, meu amado. Sabe, que não demore muito. Vai lá, peça perdão, reconheça o teu erro. Eu falo isso porque pode não parecer, mas eu sou estressadinho. Não, é verdade. Mas é uma área que eu luto. Porque, meu querido, uma coisa é certa. Para que a gente possa ser transformado, a gente precisa primeiro reconhecer que nós estamos errados. Então eu reconheço, eu falo, Senhor, eu estou errado, eu não posso agir assim, mas eu não consigo. É mais forte do que mim. Quando eu vejo, eu já estou fazendo, eu já estou gritando. Mas eu sei que isso é errado, e eu sei que o Senhor é suficiente e capaz para transformar a minha vida. E eu não posso mais caminhar assim. Então nós temos que ter uma cobrança sobre essas ações.
sobre essas atitudes. Não podemos simplesmente continuar caminhando como se, não, eu sou assim porque meu pai era assim, o meu avô era assim e está tudo certo. É hereditário, não, muito pelo contrário. O Senhor está quebrando isso sobre a igreja essa noite. Em nome de Jesus. Não deis lugar ao diabo. Querido, não dê lugar ao diabo. O Senhor está falando. Vozes podem soprar no seu ouvido, querendo tendenciar as suas atitudes, as suas ações. Mas o Senhor nos ensinou a transformar e renovar a nossa mente. Então nós vamos lutar e não vamos mais aceitar sentimentos malignos determinar as nossas ações e as nossas atitudes, pois existe aqui padrões a ser quebrados. E o Senhor está falando, não dê lugar ao diabo. Significa que o diabo está ali tentando ter um espaço dentro de nós, ter uma brecha, porque senão o Senhor não estaria nos alertando. Ele está falando, ei, não dê lugar ao diabo. Então nós temos que vigiar, e guerrear, e lutar, e repreender todos esses sentimentos malignos que nos levam a pecar. Meu Deus, a hora cedeu à noite, hein? Mas de dia tem almoço, né, gente? À noite ninguém janta, domingo. Janta? Vamos lá. Estou indo para o final, já está rapidinho. Continuando aqui, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então o Senhor está falando, trabalhe, mas também não seja egoísta, simplesmente trabalhe, só pense na sua vida, em você. Olha que ele fala, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Então nós temos que olhar para o próximo, amém? Isso é um padrão de Cristo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que a graça aos que ouvem. E vou falar para você, uma coisa que se a gente não vigiar, é a nossa boca. Se nós não vigiarmos o que sai das nossas bocas, a gente está lançando maldição e palavras negativas sobre a nossa própria família. Quando um filho faz uma arte, esse menino não presta para nada. Quando você pede para o seu filho, vai lá e pega a faca que a mãe quer, azul, e ele vem com a amarela. Esse menino não presta para nada, não sabe nem o que é azul e amarelo. Olha o que você está declarando sobre o teu filho. Você está determinando que ele não presta para nada. E essa palavra vai ter um peso enorme sobre a vida, sobre a infância, sobre a adolescência dessa criança. Então nós quebramos, Pai, toda palavra lançada sobre as nossas bocas, que nós não vigiamos, que nós não nos atentamos, Pai. Nos perdoa em nome do Senhor Jesus. A nossa boca, papai, não é para amaldiçoar, é para abençoar, Pai, em nome de Jesus. Bom, continuando. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Querido, eu não sei se isso é novidade para você, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem sentimentos, ele se alegra, ele se entristece, e nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E de que maneira você pode entristecer o Espírito Santo? Não ouvindo, não fazendo a tua vontade. Assim como um pai, quando dá um direcionamento para um filho, e ele não anda naquilo que o pai direcionou, aquilo gera no pai uma tristeza. O pai fica triste, poxa, eu queria tanto que o meu filho ouvisse os meus conselhos, mas ele não escuta. O Espírito Santo é a mesma coisa.
Ele está ali conectado conosco, sabe, nos direcionando, sabe, trazendo para nós uma direção. E quando nós não andamos diante daquilo que Ele nos direciona, nós entristecemos Ele. E nós não podemos mais caminhar assim, gente. Sabe, não podemos mais. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira, cólera e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia. Bom, Deus faz coisas novas em nossas vidas, amém? Vamos ler Isaías. Isaías 43, no verso 18 e 19, fala assim, ó: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor irá fazer coisas novas, igreja. É ano de viver coisas novas do Senhor. É ano de viver o sobrenatural. É ano de provar da bondade de Deus, aquilo que Ele tem preparado para nós. E o Senhor está falando: ei, eu abrirei caminhos no deserto. Meu amado, caminho no deserto só vai enxergar quem viver o sobrenatural, quem está com os olhos espirituais abertos, conectado. Porque o deserto, com as tempestades de vento, a todo momento, os caminhos, as trilhas, elas vão se apagando. Mas o Senhor está falando aqui que, eu farei caminhos no deserto. O Senhor está falando: ei, talvez você não vai enxergar, mas eu farei caminhos, eu trarei direção para a sua vida. Eu vou direcionar a sua vida, as ações, as coisas que têm que acontecer. Fique tranquilo, eu estarei fazendo caminhos aonde não há caminhos. Eu abrirei portas aonde não tem portas. Direção aonde você estará perdido. O Senhor trará direção, conforto para as nossas vidas. É a palavra do Senhor que está falando. E quando o Senhor fala aqui, e rios em lugares ermos, significa que Deus trará o quê? A provisão sobre as nossas vidas. É o fim da escassez. Porque lugares ermos não tem de costume ter água, não tem, são lugares áridos, sabe, isolados, aonde não há vida. E o Senhor está falando: ei, áreas da sua vida, da sua vida que não produziam, voltarão a produzir. Áreas da sua vida que estavam mortas, eu tornarei a vida. Eu colocarei rios em lugares ermos. A provisão é o fim da necessidade, é o fim da escassez sobre as nossas vidas. É viver o poder, a palavra, o sobrenatural de Deus estará entrando sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares. E nós vamos provar o impossível, nós vamos provar o sobrenatural. Nós vamos viver todas as promessas que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos abrir Gálatas primeiro. Cristo nos chamou para a liberdade, e nós temos que entender isso. Gálatas 5, verso 1, fala assim, estai, pois, firme na liberdade, com que Cristo nos libertou, e não nos tornei a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Meus queridos, nós estamos livres,
Não há nada que vá nos prender neste ano de viver aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Pois nós estamos quebrando padrões aqui hoje e estabelecendo padrões celestiais, padrões de Cristo sobre as nossas vidas. Nós temos que entender isso. Agora, João, já estamos indo para o fim. João 8:36. Fala assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não podemos estar presos a padrões, sabe? Não é o que nós estamos enxergando ao nosso redor que vai determinar o que nós vamos viver. Sabe, esses padrões, eles só têm nos prendido, nos causado dores, nos causado feridas, nos aprisionado. Esses padrões têm nos privado de provar aquilo que o Senhor tem para nós, que é uma intimidade, que é um relacionamento de pai e filho, algo verdadeiro, algo real, algo palpável. Então o Senhor está libertando nós esta noite, amém, queridos?